Olá pessoal, boa noite, boa noite. Para quem estiver vendo aí o replay, pode ser bom dia ou boa tarde, mas eu sou Andreia Machado, fotógrafa especializada em pets e sejam bem-vindos aí à nossa live de número 25. A live de hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente vai ter aí uma convidada super especial para falar de um tema que eu acho que vai ser bem interessante para a maioria de vocês, que é transição de carreira. Eu sei que alguns de vocês já fotografam, talvez por hobby, alguns gostariam de fotografar, ainda não começaram, mas gostariam de ter a fotografia como uma profissão. Ou algumas pessoas já até fazem alguns trabalhos de fotografia, já recebem por isso, mas ainda tem um outro trabalho. Então a fotografia ainda é um plano B, ainda é um segundo trabalho e vocês talvez gostariam que isso se tornasse o seu trabalho principal. Então hoje eu trouxe aí uma super especialista em transição de carreira para ajudar a gente, para dizer como é que a gente faz para dar o primeiro passo ou montar um plano, enfim. Eu vou deixar aí, vamos ver o que ela vai falar, como é que ela consegue ajudar aí vocês a se tornarem fotógrafos full time. Vou pedir então, pessoal, para vocês, clica aí no aviãozinho, chama os amigos para virem assistir e vou dar um tchauzinho aqui para todo mundo que está chegando. Vou pedir para vocês clicarem aí vários coraçõezinhos. Eu vi que a nossa convidada já está por aqui e eu vou colocar aqui a Bianca na nossa transmissão. Uma atenção para ela. Vamos mandar aí bastante coraçãozinho para ela ficar bem animada, trazer bastante informação para vocês. Tá conectando, tá conectando. O Instagram às vezes faz a gente passar vergonha, né? Tá chamando lá a Bi. Vamos ver se ela, acho que aparece lá um botãozinho para ela aceitar. Às vezes a conexão tá um pouquinho ruim. Demora aí um minutinho. Ah, o Vini tá falando aqui, ó. Tô exatamente nesse momento, tentando trabalhar só com fotografia. Que legal, Vini, que legal. Deixa eu ver se ela me mandou aqui alguma mensagem. Ah, a Carol falou que já tá aparecendo lá para ela. Para mim, a Bianca ainda não aparece. O meu Wi-Fi. Para mim, ela que não apareceu. Pessoal, eu vou chamar de novo. Vamos ver se agora vai. Ah, agora sim. Tudo bom? Você tá muda, não te ouço. Sem Agora, aí, agora foi. ver Agora sim. minha fala se o som tá melhor. Parece que sem o fone tá melhor, então. Pode ser, pode ser. Eu acho que tava com um mau contatozinho aí no seu fone. Mas pra É. mim tá bom. Ah, Tudo bom, maravilha. Bi? Tudo bem, e você, Dainha? Tudo bom também. Só esclarecer aqui pro pessoal, né, que a gente já é amiga aí há alguns vários anos. A gente não vai dizer Sim, quantos, que acho que é desnecessária essa informação. Então, vocês vão ver que sim. a gente tem aí uma, né, uma proximidade, a gente chama aí por apelidos, mas é legal porque assim o pessoal também fica mais à vontade para perguntar. Bi, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse e contasse aí um pouquinho, né, do seu trabalho, do que você faz hoje, e um pouquinho aí também da sua história, porque você também fez uma transição de carreira, né? Sim. Você não trabalhou sempre com o que você faz hoje, eu acho que é legal para o pessoal saber aí um pouquinho também a tua história, pode já ajudar bastante gente. Legal. Então, boa noite a todos. É uma honra estar aqui com você, Dainha, nesse seu canal. Eu acompanhei aí desde o início, então conheço bem toda a dedicação, todo o empenho e todo esse processo que você desenvolveu para chegar até aqui. Então, muito bonito esse movimento. É uma honra estar aqui e poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Eu Ah, sou Bianca Trombelli,
Eu sou especialista em transição de carreira, é uma das minhas especialidades. Também sou consultora organizacional e atendo empreendedores. Então, conheço bem dessa área. Então, respondendo aí ao pedido da Andrea, eu venho do mundo corporativo, por onde eu fiquei lá há quase 20 anos, saí como executiva do mundo corporativo. E de verdade, eu achei que eu fosse trabalhar com algo mais voltado a pessoas quando eu me aposentasse. Então, essa era a minha ideia inicial. Quando eu me aposentar, eu vou trabalhar com alguma coisa que me dá prazer, que me Uhum, satisfaz e que não que eu não tivesse prazer no que eu já fazia, mas algo que seria mais um hobby, né? uhum, Com com isso, eu comecei a sempre fui atrás, sempre gostei de cursos voltados a essa área de pessoas, né? De gestão de pessoas, tudo que envolvia isso. Chegou um momento em que eu fiz um planejamento aí para minha aposentadoria que se antecipou, né? Porque eu tinha que entregar alguns cases e esses cases eles viraram uma remuneração prática porque era necessário cobrar. Esse é um ponto bem interessante, né? Quando a gente cobra, é quando a gente efetivamente está trabalhando naquilo. E o meu case verdade. deveria ser cobrado. E quando eu comecei a mobilizar isso e a agitar isso, o que aconteceu? Várias pessoas começaram a me procurar a ponto de eu não dar conta de tocar as duas coisas. E aí eu comecei, então, a programar e a planejar a minha transição, que durou aí em torno de 2 anos. Então, foi um processo bem interessante, foi um aprendizado muito grande, e a ponto de, em algum momento, eu ter que tomar decisão. Gente, não dá mais as duas coisas, né? Uhum. Ou não tenho mais vida, ou eu faço esses atendimentos, ou eu trabalho na empresa. Eu cheguei a um ponto de realmente de me esgotar na parte de saúde. Estava cansada, já estava sem voz, porque era muita demanda, e aí, então, dentro desse processo, eu também descobri, antes de tomar a decisão, qual era o meu perfil de essência, o que eu tinha de melhor para oferecer, e descobri que a minha transição, então, seria realmente assumir o meu negócio, assumir a minha empresa na área de desenvolvimento humano. E foi aí, então, que depois de conhecer mais do meu perfil, mais daquilo que eu tenho de melhor para oferecer, eu tomei essa decisão e fiz essa migração. Então, foi um processo estruturado. Eu fui estruturando e planejando essa migração, Uhum. porque é, muitas coisas eu aprendi depois que eu vou contar para vocês aqui, para que vocês não precisem passar pelo mesmo, para que vocês possam avançar essa parte, né? Já pula etapas. A gente E eu comete percebi, uns erros, né? Eu também não indico que o pessoal faça o que eu fiz, não. Deu certo, é, mas eu acho que dava para ser mais fácil ou mais rápido, né? Tem formas melhores. Aqui a gente vai dando dicas de atalhos, né? Não precisa passar por tudo isso. Então, o que que eu percebi? Que dentro dessa movimentação toda, eu tive que aprender muito do novo negócio, apesar da agenda estar cheia, eu também Uhum. fui aprendendo ao longo do caminho o que eu poderia oferecer. E é interessante, e eu acredito que a gente vai falar um pouco disso aqui, né? O como que muitas vezes a gente não tem uma visão do que é na prática até que a Uhum. gente assuma, né? Até a gente Então, começar, né? na ideia tudo é possível, na mente tudo é possível, mas quando a gente faz efetivamente na prática é que a gente vê o que é real daquilo que a gente idealiza. Aí parece, tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Será? Né? Como é que de Uhum. repente, você sai de um fluxo de caixa constante e vai para um fluxo de caixa variável? Então, tem uma série de pontos que a gente vai ter oportunidade de falar aqui bem legais para a gente explorar nessa parte de transição de carreira. Uhum. E é legal que você já tocou nesse ponto, que eu acho que o ponto financeiro seja aí talvez a maior dúvida, né, para todas as pessoas. Porque quando a gente fala de sair de um trabalho CLT, que a gente, você tem um risco de ser mandado embora? Você tem, mas você tem o teu salário ali todo mês, você razoavelmente sabe se o teu chefe está gostando do seu trabalho, se não está, se está tudo bem, se não está, você tem a sua, os seus benefícios, enfim, a gente tem ali algumas facilidades, né, um certo conforto. Mas muitas vezes para as pessoas que estão com esse desejo de fazer uma transição de carreira, é porque isso
ou não tá legal, né? Ou ela não tá gostando ali do trabalho que ela faz, aquilo não traz mais prazer, que era o meu caso, né? Eu realmente não gostava mais do que eu fazia. Ou às vezes a pessoa até gosta daquilo, que era o seu caso, né? Você gostava do que você fazia, mas ainda parece que faltava alguma coisa, ainda poderia ser melhor, poderia ser diferente, você poderia achar algo que você gosta ainda mais. Só que aí a primeira coisa que a gente pensa é, mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Ou e se esse negócio não der certo, né? E eu acho que isso já meio que paralisa muita gente da pessoa nem tentar falar assim, poxa, qual seria o primeiro passo, né? O que que eu posso experimentar? O que que eu posso testar? E eu lembro que eu passei por isso, né? E quando eu conheci a Bianca, eu trabalhava em empresa ainda, eu ainda era assalariada. E eu falava assim, nossa, eu quero fazer outra coisa. Aí ela falava assim, mas você está querendo decidir se você vai viver de foto ou não, mas você nem tentou, não fez nem o curso ainda. E eu falava assim, e a gente fica querendo tomar, pular etapas, eu acho, né? Queria que você falasse um pouco disso, assim. Eu vejo, tem gente querendo já tomar decisões, né? Ai, será que eu largo meu emprego? Qual é o momento de eu largar o meu emprego? Ou será que isso vai dar certo para mim? Mas talvez isso já seja uma etapa muito lá na frente. Talvez a gente precise voltar, né? E começar aí do começo. Queria que você falasse um pouquinho aí disso pra gente. Claro, legal, legal esses pontos que você citou, super relevantes e super importantes. Então, primeira coisa, a minha recomendação, e aí, né, quem puder, aproveita para não precisar passar pelos perrengues também, é a gente realmente ir aprendendo sobre coisas que a gente gosta, ou coisas que a gente. Aqui, por exemplo, né, a gente está com um público de fotografia, um público de fotografia de pet. Poxa, eu gosto, me identifico. Gente, se você está, pode ser que você não esteja, né? Mas se você está empregado hoje, não existe uma decisão a ser tomada, saio ou não saio do meu emprego. Não existe essa decisão ainda, né? A decisão aqui vai conhecer um pouco mais Uhum. daquilo que é fotografia, vai, pratica, aprende, conhece com pessoas que já estão estabilizadas, o caso da Andrea, super estabilizada no mercado nesse sentido, aprende com essas pessoas, sente como você é. Muitas vezes, pessoal, principalmente quem está no mundo corporativo, você não sabe o que é ser empreendedor. Você acha que Uhum. sabe. Eu tenho algumas pessoas que chegam para mim e falam assim: ah, Bianca, eu quero empreender. Eu falo assim, mas me conta uma coisa, o que é? Por que você quer empreender? Para ter mais qualidade de vida. Eu falei, É, interessante. O que é trabalhar qualidade de menos. vida para você? Trabalhar Tem gente que menos? fala, Só que eu não. quero trabalhar menos. Eu falo, ih, então, Então, tem fica onde alguns você pontos. tá. Exatamente. Então, tem alguns pontos importantes para serem avaliados, por quê? Para que você não fala assim, ah, minha salvação é fotografia pet. Não Uhum. sei, não sabemos. A gente só vai saber depois que você der o primeiro passo, conhecer, começar a fotografar, né? E aí, como é que você se sente? Era aquilo que você Uhum. imaginava? Não era? Como é que é cobrar, né, por algo que te dá É. tanto prazer? Porque pode ser, inclusive, que isso ao longo do tempo você chegue à conclusão de que, nossa, eu adoro, amo, mas isso é hobby. Isso não é uma fonte Uhum. de renda para mim. Pode ser, como pode ser uma fonte de renda, mas aí para que você consiga compreender um pouco mais é ou não é, você precisa avançar. Qual é o avanço? Aprende sobre isso. Então, pegando um pouco daquilo que eu contei da minha jornada, a primeira coisa que eu fiz foi me conectar com os cursos. Eu imaginei que fosse mais na aposentadoria, não aconteceu. Mas é aprender coisas novas sobre aquilo que me dava prazer, né? Então, quando isso acontece, a gente consegue, quando a gente consegue absorver isso que nos dá prazer, a gente consegue entender, poxa, mas e aí? Como é que é a remuneração? Como é que eu estou cobrando? E se tiver dentro da sua realidade, você pode ir aprendendo e você pode também, ao mesmo tempo, decidindo. É isso mesmo, não é? Poxa, Uhum. eu achei que fosse um formato, isso é outra coisa muito interessante, gente. Tem um aspecto legal, Den, aqui para considerar, que é o seguinte. A gente acha que quando a gente começa uma coisa nova, é uma coisa nova. Só que nós não somos profissionais novos. Nós somos profissionais, Exato. acredito que a maioria daqui
somos profissionais que já temos uma certa bagagem, a gente já tem uma certa bagagem, ou empresa, a maioria, imagino eu, que já trabalhou com alguma coisa. Então, não é um novato de tudo. Você já tem Uhum. alguma experiência. E como um dos meus trabalhos também é a constelação sistêmica, organizacional, empresarial, familiar também, esses aspectos eles precisam ser acolhidos. Então, é o que a gente faz? A gente pega a nossa jornada profissional, a gente compreende todos os recursos que a gente adquiriu ao longo do tempo dela. Não é jogar fora, perdi meu tempo. Ao contrário, Uhum. o quanto que nós, né, eu sei de você, e quanto eu, e quanto você, a gente não usa de coisas que a gente aprendeu lá e que a gente fala assim, gente, né, eu achei que era só virar do 8 por 80. Não, tem muitas coisas, muitos recursos adquiridos no mundo corporativo ou num projeto anterior. Ou, Bianca, meu projeto anterior não deu certo. Ótimo, você também tem recursos, né? E quantas histórias a gente não ouve de pessoas que quebraram quantas vezes para um dia Uhum. ter Para dar sucesso, certo. para dar certo. Então, existem recursos e aprendizados adquiridos em tudo que a gente vive na vida. E quando a gente consegue absorver isso, a gente tem mais chances, então, de fazer o nosso negócio acontecer. É como se fosse uma ponte, né? E que a gente atravessa, a gente veio para um outro lado, às vezes a gente vai para um novo negócio, mas tem uma série de recursos, essa ponte está disponível. Então, você deixa com que tudo isso flua. Então, Uhum. esse é um aspecto muito importante na hora de transitar, né? Eu pego pessoas que têm 15 anos, às vezes, de experiência e falo assim, então, Bianca, eu tô começando do zero. Eu falei, me conta um pouquinho, quanto tempo você já trabalha? 15 anos. Eu falei, então, vamos começar, então, do começo. Nós temos aí uma série de experiências adquiridas nesse período. Pode ser que você não conheça o negócio em si, pode ser que você tenha que aprender Uhum. sobre o negócio, mas as experiências e os recursos adquiridos, eles estão aí com você. Parece que a gente fez coisa errada, porque a gente fica assim, não Exato. devia ter feito aquela faculdade, não devia É. ter feito aquela pós, não devia ter feito, entrado naquela empresa. E fica reivindicando situações que, de verdade, elas não têm, a gente não tem como voltar lá e mudar. Mas nós temos algo muito interessante que é o quê? É a gente pegar as situações exatamente como foram. Bianca, eu fiz uma pós, você teve contato com coisas diferentes, com pessoas diferentes. Gente, Uhum. negócio, muitas vezes negócios pequenos, eles começam com a nossa rede de relacionamento. Relacionamento, eu vou falar isso agora. Tem muita coisa. O pessoal fala assim: porque você fala super bem, porque você é extrovertida, porque eu sou tímida, tenho vergonha. E eu me lembro que isso eu aprendi no meu quarto estágio. Eu fui estagiária 4 vezes, gente. Né? Estagiária sênior. E eu era estagiária e eu lidava com gerentes de empresa, diretores de empresa, e eu fiz uma vez uma reunião com o presidente da empresa. E era uma empresa grande, de consultoria, era uma empresa que no Brasil tinha 10 mil funcionários. E eu lá, com 20 anos, estagiária, fui fazer uma reunião com o cara. E aí você aprende, e eu aprendi ali nesse emprego, a tratar e lidar e conversar com pessoas totalmente diferentes. Porque horas eu estava conversando com um estagiário que tinha a minha idade, era meu par, horas eu estava conversando com o meu supervisor, horas eu estava conversando com uma pessoa de 60 anos que tinha um nível hierárquico altíssimo, e a gente tinha que ajustar o discurso e a forma de lidar e se fazer entender com públicos diferentes. E eu vejo o quanto isso hoje me ajuda quando eu atendo clientes que são públicos totalmente diferentes, né? Às vezes eu atendo um casal jovem que tem um cãozinho e estão super animados e vão casar, e às vezes eu atendo uma senhora que já criou os filhos, já foram para a faculdade, já se casaram e ela está num outro momento de vida. E eu não posso atender Uhum. essas pessoas iguais, porque elas não são iguais. Então, isso é uma bagagem que eu trouxe da minha vida corporativa. Então, é legal você comentar isso, porque às vezes a pessoa acha que, se eu precisar ficar no meu emprego mais um ano, né, enquanto eu me estabeleço como fotógrafo, eu estou perdendo tempo, ou eu estou, né, enfim. E não tá. Na verdade, você está ganhando bagagem e talvez se programando, né, e se planejando para fazer uma transição mais tranquila, né, que você não precise aí de repente passar nenhum tipo de dificuldade, tomar nenhuma decisão, como é que fala, repentina, né, você conseguir fazer aí uma transição mais tranquila mesmo, né, que seja aí mais fácil, vamos dizer assim.
esse aspecto que você comenta, ele é bem interessante, porque parece assim, ah, eu tenho que ficar mais um ano. Gente, ninguém tem que nada. Então, assim, Uhum. o que às vezes a gente faz, que é muito importante, é assim, primeiro a gente assumir as nossas decisões. Eu prefiro ficar mais um ano, eu prefiro me estruturar e aprender mais e conhecer mais desse outro negócio, até que eu me sinta mais segura. Eu prefiro, Uhum. né? Por que que esse prefiro ele é importante? Porque ele entra numa escolha. E quando você escolhe isso, você também pode escolher o quê? Ir a cada dia trabalhar e a cada dia que você vai trabalhar, você vai buscar usufruir daquele ambiente que você está. Pode ser e se envolver em projetos novos que de repente no futuro podem te apoiar dentro do seu novo negócio. Uhum. Pode ser o próprio relacionamento com as pessoas. Muitas vezes a gente não usufrui disso, né? A gente tem lá uma Exato. série de pessoas disponíveis que poderiam ser nossos clientes futuros e a gente não Uhum. interage. Então, o quanto que a gente não deixa de aproveitar? Ah, empresas, quantas vezes, assim, já ouvi, né? Eu pergunto, ah, mas me conta uma coisa, a empresa tem subsídio de curso? Ah, tem. Quais você já fez? Ah, então, eles me indicaram. Eu falei, qual você indicou para você? Qual aquele que você tem disponibilidade de fazer que você poderia escolher? Uhum. Então, tem muitas coisas que. O que que a gente faz? A gente, de fato, a gente entra às vezes numa zona de conforto, eu estou falando, né, o ser humano de modo geral, e não entra, e não usufrui de todo o potencial que aquele lugar tem. Então, quando a gente entra nessa, nessa possibilidade, nessa abundância, nisso do que tem e não do que falta. Né? A gente vai para uma empresa e vai falar assim, ah, mas Uhum. me falta isso. Mas o que tem lá que você está aproveitando enquanto você estiver lá? E, assim, é muito interessante, gente, porque a nossa imagem profissional, ela perpetua ao longo do tempo. Então você fala assim, ah, vou fazer, não tô nem aí, se gostarem, se não gostarem, que me mandem embora, enfim. A tua imagem, a tua postura como profissional, as pessoas que estão convivendo com ela, elas vão levar essa imagem ad eterno. Vai ser mais difícil você provar o inverso. Então, Uhum. você é um profissional comprometido ou não é um profissional comprometido? Ah, eu conheci você naquela empresa Exato. e você não entregava no prazo, e você não tinha Uhum. compromisso, você não tinha comprometimento. Aí você vira fotógrafa pet ou fotógrafo pet. O que que vai acontecer? Ah, não contrata não. Ó, eu lembro dela lá. Chega Olha, não atrasada, cumpria. Ixi, ela é vai dar maior mal-humorada. confusão. É, nossa. Uhum. Então, por onde a gente passa, a gente deixa uma imagem. E muitas vezes aquela imagem que nós temos deixado não é uma imagem que nos representa. É uma imagem distorcida sobre aquilo que nós temos de melhor para oferecer. E a É. gente vai deixando isso por aí, né? E é legal até que você comentou isso, né, das pessoas, porque eu já atendi vários clientes que trabalharam comigo em empresas. Eu atendi um mês atrás uma pessoa que trabalhou comigo nesse mesmo emprego que eu comentei. Isso foi em 2003, né? A gente se conheceu em 2003. Eu nem sabia que ela me seguia, eu nem sabia que ela sabia que eu era fotógrafa. E ela me mandou mensagem, falou: eu acompanho o seu trabalho, eu tô com os filhotinhos aqui em casa e eu queria fotografar com você, porque eu sei. E ela falou exatamente isso. Ela falou assim, porque eu tenho, com você eu tenho certeza que vai dar certo. Não só porque eu acompanho o seu trabalho, eu gosto muito, mas eu sei o quanto você é comprometida, eu sei o quanto você, né, trabalha bem, etc e tal, e eu quero fazer com você. E você vê gente de 2003, a gente está em 2020. Olha que loucura. E a pessoa me acompanhava, né? A rede social tá aí hoje para permitir que a gente mantenha esse contato com todo mundo, né? Não que você converse de fato com todo mundo, mas a gente tem um meio de contato com as pessoas hoje que muitos anos atrás não existia, né? Você tinha que trocar telefone, era mais complicado. Hoje está tudo muito aberto para todo mundo toda hora. Então, quanto melhor a gente se relacionar com todo mundo, né? No nosso trabalho atual, nossa família, nossos amigos, enfim. E quanto melhor você se dedicar ao seu trabalho, entregar um bom trabalho, e ser comprometido, e cumprir os prazos, e der o seu melhor em qualquer trabalho que você esteja, você vai levar Uhum. isso com certeza aí pro teu futuro, né? Tem um ponto bem importante aí também, é que a imagem, então às vezes você está falando de 2003, né? A gente está falando aí de quase 20 anos atrás.
existe uma imagem formada. E da mesma forma, Uhum. eu tenho uma imagem sobre você. Eu acredito que tudo que fizer com você, você só assume o que dá conta, você é correta, você é muito impecável em tudo que você entrega, você tem qualidade. Então, isso aí já é inerente à sua pessoa, e isso já é algo que você passa. Onde você estiver, qualquer coisa que você estiver fazendo, a gente enxerga isso. E isso é para todo mundo. Então, onde a gente tem passado, a gente tem deixado marcas, a gente tem deixado percepções sobre nós. E para Uhum. aquela pessoa, gente, você fala, não, mas não sou isso, mas para ela você é. Porque foi o que ela conheceu. É, atendo clientes, às vezes falam para mim, não, mas eu sou assim porque eu não estou satisfeita. Eu falei, então, mas as pessoas nessa fase que você não está Uhum. satisfeita, elas estão conhecendo essa versão, é essa versão que É, você quer deixar marcada na sua história. exato. Então, gente, não é a imagem de ficar vendendo que você não é, o contrário. É das pessoas poderem ver o seu potencial e aquilo que você tem de melhor. Então, vou fechar uma porta, fecha uma porta com maestria, com qualidade, fecha os ciclos com maestria, com qualidade, entrega, Uhum. termina aquilo que você começou, né? Então, é alguém que eu posso contar, é alguém que eu posso confiar. Então, e aí você vai criando, então, também conexão. A pessoa olha e fala, vai lembrar algo. O que que as pessoas lembram? É só uma coisa para perguntar, né? Para a gente pensar. Quando as pessoas pensam em mim, o que que elas lembram, né? Que qualidade Verdade. será que elas me classificariam? O que que eu sou para elas? Na hora que eu vou me jogar no empreendedorismo e vou me jogar dentro de um trabalho que eu ainda não domino, quem eu sou para essas pessoas? Eu não sou especialista nisso, mas quem eu sou? O que que eu tenho de entrega? O que que eu, Bianca, tenho de entrega? O que você, Andréia, tem de entrega? Que qualquer coisa que você fizer, as pessoas enxergam isso em você. Então, a gente traz muito da nossa história, gente, muito. É uma coisa muito interessante se a gente conseguir acolher tudo isso. Eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui, eu acho que eu vou me concentrar aqui contigo e É, depois, depois a no gente dá final, uma eu olhada, respondo senão, tudo senão a gente se melhor, né? perde. É, Não, isso que você falou, eu acho que faz total sentido, porque eu tenho, olhando do outro lado, né? Eu agora como espectadora, vamos dizer assim, tem pessoas que já passaram pela minha vida, seja pela vida profissional, seja pela vida pessoal, e não deixaram mensagens boas, imagens, né, boas. E aí a pessoa vai lá e abre um negócio e ela fala, ai, vem conhecer o meu negócio e tal. Eu falo assim, ah, legal, mas tipo, eu não vou não. Porque é isso que você falou, às vezes a gente conviveu com aquela pessoa ali, a gente não sabe o que estava passando, né, na vida da pessoa, na cabeça da pessoa, enfim, talvez aquilo tenha sido algo pontual. Mas para mim não foi. Para mim ela deixou talvez uma imagem não legal, uma imagem de que não fosse uma pessoa íntegra, uma imagem, né, de que fosse uma pessoa que tivesse talvez valores diferentes dos meus e que eu preferia não ter esse convívio. E aí quando a pessoa vem te oferecer uma coisa, por mais que seja um produto muito legal, um serviço muito legal, olha, eu abri um negócio, olha, não sei o quê, você às vezes vai deixar de conhecer, vai deixar de experimentar, principalmente vai deixar de indicar, porque a imagem que você tinha daquela pessoa não era legal. Então, é bem importante mesmo a gente cuidar, né? Cuidar disso, de como a gente se comporta sempre, em todos os lugares, seja no seu emprego atual, seja nos futuros empregos ou onde você quer estar, né? Mas não adianta você falar, ah, eu vou ser feliz quando eu estiver lá, eu vou ser simpática quando eu estiver lá, eu vou dar o meu melhor quando eu estiver lá. Tá, a gente tem que começar agora, né? Aonde a gente está e trilhar um caminho para chegar lá, mas já começar no momento presente, né? esse ponto é importante porque muitas vezes a gente joga a responsabilidade na profissão sobre a nossa realização, a nossa felicidade. Ah, então eu não sou feliz por causa do meu trabalho, ah, eu não sou feliz porque eu não ganho isso, eu não sou feliz, eu não sou realizada por causa do meu trabalho, e a gente começa a responsabilizar a empresa, o líder, o tipo de trabalho que a gente Uhum. tem. Então, o que que acontece quando a gente responsabiliza? A gente perde o nosso poder pessoal de tomar ações sobre isso. Porque se tem algo externo que está me prejudicando, então eu não tenho o que fazer, eu sou vítima desta situação. Uhum. Se eu sou vítima desta situação, então alguém está fazendo algo comigo, alguém tem que parar de fazer. Então, quando a gente começa a trazer um pouco para o colo e assumir responsabilidades e assumir protagonismo sobre as escolhas, você fala assim, não, Bianca, mas você não está entendendo, a minha situação é que, olha, eu trabalho muito e ganho pouco, né? E Uhum. eu me sinto explorada. Ok.
E aí, o que está acontecendo nessa dinâmica? O que está acontecendo com você na vida? Não é só no profissional. Porque quando você diz isso, você está me dizendo assim, eu tenho uma troca desequilibrada. Então, nós temos alguns caminhos aqui. A gente pode ter um caminho, eu não mereço o suficiente, ou algumas crenças que às vezes limitam em relação à abundância, à prosperidade, à área financeira. Eu tenho que me matar de trabalhar para ganhar o suficiente. Uhum. Eu trabalho para pagar contas. Você pode ter lá, eu não mereço. Ou você, por exemplo, você tem uma série de aspectos de vazios emocionais internos. Aí você vai querer chegar na empresa e inconscientemente, muitas vezes, você quer o quê? Que alguém te dê aquilo que você acha que você não teve na infância. Então, aí a troca não é só o dinheiro, né? A troca é o dinheiro, mais o reconhecimento, mais aquele pedaço, o buraquinho teu que vai ser tampado. Essa troca toda acontece simultaneamente. Então, se a gente junta isso tudo, você fala assim, pera lá, gente, se o trabalho não for algo em que você chega lá, tem algo para oferecer, a empresa tem algo que ela precisa e você estabelece uma troca. Se for alguma coisa mais do que isso, tem alguma coisa errada. Tem alguma mistura acontecendo. Porque a vida profissional é um dos lugares onde a gente pode servir com o que nós temos. Então, se você está levando e está visualizando a vida profissional como algo muito carregado e muito pesado, pode ser também que você esteja com uma expectativa, ou esteja com uma visão distorcida do que é a vida profissional e do que ela Uhum. representa na sua vida. Ela é um lugar para a gente servir. Você vai servir com o quê? Com o que você tem, né? O dia que você tiver mais, você serve mais, né? O que é trocado pelo aquilo que você tem? Então, na hora que você consegue acomodar todos esses aspectos, a vida profissional passa a ser uma bênção. Porque você vira e fala assim, nossa, olha, eu tenho a oportunidade de servir nesse lugar aqui. Uhum. Bianca, mas eu não gosto do que eu faço. Tá bom, o que mais você conhece que você pode fazer? E outra, É. toma uma decisão. Tá bom, eu não gosto do que eu faço. Mas o que você vai fazer agora, né? Até que você consiga um outro lugar com uma troca que para você esteja ajeitado na sua Uhum. vida. O que você vai fazer? Você precisa tomar decisões, gente. Toda vez que a gente já toma as decisões, a gente se empodera, a gente tem poder de um próximo passo, de fazer algo acontecer, é a decisão de aproveitar mais os recursos, aproveitar mais o que tem lá. Olha, você fala assim, não, a Bianca aproveita. Não aproveita. Eu falando isso, eu não aproveito. Então, assim, acredite, sempre tem um pouco mais. Então, quando a gente observa essa abundância disponível, a gente começa a usufruir mais. Observa por onde cada um de vocês passou. Poxa, será que eu aproveitei tudo mesmo? Ou será que tinha mais coisas que eu poderia ter É. aproveitado e que eu não usufruí? Será que hoje você aproveita tudo? Tudo é difícil, né? Mas um pouquinho mais, de repente, você poderia aproveitar ali. Então, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que eu acho que explica um pouco disso, que é o que você vai realizar para realizar-se no seu trabalho. Não depende da empresa, não depende, gente, depende de você fazer os seus movimentos lá dentro. Então, claro, às vezes a gente está no lugar errado. Pode ser. Então, eu sou muito boa de relacionamento, eu estou numa área financeira. Talvez você esteja no lugar Uhum. errado. Mas é você que precisa dizer e sinalizar para a empresa: ops, eu posso agregar mais aqui. Então, quando você também tem esse autoconhecimento, você tem clareza dos talentos que você tem para oferecer, você também ajuda a empresa a aproveitar o seu melhor. A empresa ganha, você ganha, a sociedade que é servida pela empresa ganha, toda a cadeia envolvida nisso ganha. Então, olha, é uma teia, porque simplesmente porque uma pessoa achou o seu lugar. Então, olha quantos benefícios existem quando a gente consegue achar o nosso lugar. E não esperar que a empresa me ache o meu lugar. Se, Uhum. gente, se nem você sabe, a empresa não vai É. saber, não tem jeito. Seu líder, muito menos. Mas eu já pedi, ele não fez. Ué. Então você não tem isso disponível. Não tem, não tem. Então vamos para o próximo. Então tem também um aspecto envolvendo resiliência aí, né? E o que você vai fazer em paralelo? Poxa, decidi que eu vou ficar um tempo a mais. O que você vai fazer em paralelo? Vou fazer um curso, vou fazer, quero fotografar
pets, vou fazer um curso de fotografia pet, deixa eu já começar agora. Vou atender uma pessoa por mês, no final de semana, ver Uhum. como eu me sinto. Enfim, começa alguma coisa. Faz algum movimento que te faça se sentir melhor com a escolha que você teve, que você decidiu. Porque você fala assim, não, mas eu não decidi, então. Não decidir também é uma decisão, né? Se você não Uhum. decidir, a empresa escolheu para mim. Ok, então a sua decisão naquele momento foi permitir que a empresa não tomar nenhuma decisão e deixar a empresa dominar. Ah, a Bianca não foi consciente. Muitas vezes não é, gente. Muitas vezes é inconsciente mesmo. Por isso que quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais clareza também nós temos a respeito do que a gente pode fazer, do como a gente pode fazer aquilo também. E aí eu queria, eu acho que faz todo sentido, né, isso que você colocou. Porque eu vejo, eu não sei se isso é uma coisa da nossa geração ou não, mas enfim, ou se é uma coisa da humanidade como um todo, das pessoas ou do nosso país, mas é muito comum a gente se colocar como vítima, né, das situações e como ali você comentou, que a empresa não me ajuda, e às vezes é o marido que não apoia, e às vezes é o dinheiro que eu não tenho, às vezes É o é o governo tempo que não que eu não apoia. tenho, é o governo que é ruim, e a gente não traz pra gente, né? E muitas vezes as pessoas me falam: eu queria começar, mas eu não tenho tempo. Eu queria. E aí às vezes eu até brinco, né? Eu falo assim: olha, você tem uma coisa nessa vida que é justa, talvez a única, é o tempo, gente. Porque tempo, todo mundo, todo ser humano no universo tem 24 horas por dia. Todo mundo tem. Né? Eu acho que é uma coisa que ela é bem justa. Uns têm mais dinheiro, outros têm menos, mais saúde, menos saúde, mais apoio, menos apoio. Mas o tempo, todo mundo tem igual. Então não é que eu tenho mais tempo, ou que a Bianca teve mais tempo. É que ela priorizou. Isso era importante, né? Quando a gente prioriza e quando aquilo é importante, a gente consegue criar tempo para fazer as coisas que a gente quer, né? Então, eu lá atrás, quando eu comecei na fotografia e eu tinha um emprego que eu ganhava bem, eu pensei, legal, então eu vou juntar o máximo de dinheiro que eu posso com esse emprego que me paga bem, né? E eu vou começar a estudar e eu vou achar tempo para isso e eu vou montar aqui o meu plano. Não acho que o meu plano foi o melhor, nem recomendo, mas funcionou, né? O que eu acho que é importante se eu não tivesse começado, eu não estava aqui hoje. Posso ter tropeçado no meio, podia ter sido melhor, podia ter sido diferente, mas eu cheguei, Uhum. né? E eu acho que é um pouco isso, assim. Eu imagino que você também atenda muitas pessoas que falam isso, né? Eu quero eu quero fazer uma migração, né, de carreira, eu quero fazer algo diferente. Mas eu não tenho tempo, porque eu já trabalho muito. Porque eu vou ter que estudar, e estudar demanda tempo. Porque tem que praticar, nossa, praticar demanda tempo. E aí as pessoas usam essa falta de tempo para não começar. Porque ela já está olhando que talvez lá na frente isso vai demandar muito tempo, mas a pessoa não consegue olhar e falar assim, poxa, mas será que eu consigo, como você comentou, né, fazer um ensaio no mês? E aí, a hora que um ficar tranquilo, eu passo para dois. E aí, né, eu conheço fotógrafos, gente, que trabalham de segunda a sexta o dia todo e fotografam sábado e domingo o dia todo. Então, nesse processo, né, de cada vez mais conseguir mais clientes e tentar ir diminuindo a carga horária e ir se organizando para em algum momento fazer aí a transição completa. Mas a gente precisa começar, né? A gente precisa entender que só a gente pode começar, que ninguém pode começar pela gente, e que se a gente quer aquilo, a gente precisa, de fato, dar um primeiro passo, né? E a gente vê, então, então essas, por exemplo, esses treinamentos como o seu, treinamento online. Gente, treinamento online, se você tiver uma hora por semana, não é que você tiver, Uhum. se você priorizar, né? Porque ter todo mundo tem. Se você priorizar uma hora por semana, que você faça 15 minutos a cada, não sei, 15 minutos por dia, todo mundo tem. Eu lembro uma época que eu tive um desafio num dos treinamentos que eu fiz que foi muito interessante. Eu queria muito esse treinamento e eu tinha que ler um livro de 900 páginas para estar lá. E eu tinha um mês. E eu trabalhava, Uau. e eu tinha MBA, e eu tinha um monte de outras coisas para fazer, mas eu queria estar muito, eu queria muito estar lá nesse treinamento.
Eu peguei o livro, eu dividi, eu depurei o livro. Eu falei assim, bom, como é que eu faço 900 páginas em 30 dias? Calculei a quantidade de páginas por dia. Gente, Eu é faria a mesma sério, coisa. foi uma loucura. Eu fazia no horário do almoço. Eu Uhum. comia lendo. Eu comia lendo, porque eu tinha que passar por isso para conseguir aproveitar e usufruir. Então, assim, enquanto eu almoçava, eu lia. E aquelas páginas, e eu só saía do almoço e só saía de lá quando eu acabava de ler. Então, foram 30 dias mais dedicados? Foram 30 dias que eu, entre aspas, acabei prejudicando o meu horário de almoço? Foi. Mas eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo de atingir, para ser atingido. Então, isso para mim me motivava a fazer um movimento. O que Uhum. acontece muitas vezes é que aquilo que a gente quer, às vezes a gente não quer tanto, Uhum. né? Então a É. gente fala assim, porque se eu fosse fotógrafa pet, eu seria uma pessoa realizada. E aí você percebe que na tua vida não tem nenhum movimento em direção a isso. Então, para lá. Isso aí será que não é mais uma desculpa para você dizer, olha, o meu trabalho está ruim, eu não tenho tudo que eu posso, eu não tenho o trabalho que eu gostaria, e para você se manter na escassez, olha o boicote. Então, muitas vezes a gente faz esses movimentos para ficar, para continuar na escassez, boicotar completamente. Então, quando a gente se pega nesses lugares, você fala assim, é verdade, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Qual é o meu próximo passo pequeno para isso acontecer? Não precisa ser alguma coisa grandiosa, pode ser Uhum. pequeno. Mas é aquela coisa que aquilo que você quer realizar, aquilo que você deseja conhecer mais e que esteja presente no seu dia a dia. Faça parte de 10 minutos do seu dia, não sei. Até conversar com pessoas dessa área, até assistir mais conteúdos dessa Uhum. área. Então, fazer, de repente, simulações na tua própria vida. Poxa, de repente você tem o seu próprio pet, vamos brincar, vamos aproveitar, juntar a família, pegar marido, pegar a filha, pegar todo mundo e vamos fazer a diversão geral Uhum. com todo esse aprendizado. Então, você pode incluir isso como uma atividade de lazer até você se sentir seguro o suficiente para que isso seja uma profissão. E até para se sentir, gente, porque assim, a gente realmente só sabe fazer. Então, assim, vou gostar, não vou gostar, na mente tudo é possível. Não sabemos, não sabemos. E tem muitos aspectos interessantes que envolvem isso, né? Porque um negócio, ele precisa de várias características, e não é todo ser humano que tem todas as características Uhum. necessárias. Então, por isso que é legal você começar, porque você vai falar assim, olha, isso aqui eu tenho, legal, esse aqui tá bacana. Tem uma parte aqui que, olha que interessante, essa parte aqui não tô me dando bem. Então, acho que poderia me associar a alguém ou algum estabelecimento, não sei, para que eu consiga, dentro daquilo que eu já aprendi no meu curso, para que eu consiga expandir, né? Para que eu consiga que alguém me dê o apoio naquilo que eu não sou tão boa assim. Então, você também começa a aprender. Achei que fosse o mundo dos sonhos, que tudo era no meu horário, que posso atender quando eu quiser. Não sabemos. Não sabemos, depende muito de quem é seu público. Você pode ter um público que trabalha durante a semana, você pode ter um público que não trabalha durante a semana. Então, Uhum. tudo é muito relativo. Por isso que é importante a gente testar para ver o que é real daquilo que a gente imagina. É isso aí. E eu acho que é o que a gente falou, né? E não colocar muitas dificuldades para você começar. Não pensa lá na frente. Pensa pequenininho, né? Eu lembro, gente, isso é até engraçado, quando eu comecei a fotografar e eu fiz uma planilha, assim, um mind map de tudo que eu achei na época que eu precisava para começar a fotografar. Isso lá em 2011, quando eu comecei a fotografar a família. E aí eu botei lá, eu preciso ter uma câmera tal, e aí eu preciso ter uma câmera reserva, porque vai que eu vou pro evento e a minha câmera quebra, e eu preciso ter um flash tal, e eu preciso não sei o quê, eu preciso não sei o quê. Vou dizer para vocês, foi em 2011, a gente está em 2020. Tem coisas que tá lá escrito que eu não comprei até hoje. Não fez a menor falta. Porque a gente começa a olhar, quando a gente olha quem está muito lá na frente, né? E esse eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter com tudo na vida, né? Não só com o trabalho. Quando a gente olha alguém que tem algo que a gente deseja e a gente vê a pessoa lá no auge, né? A gente acha que, primeiro, talvez vai ser muito difícil, a gente nunca vai chegar lá e a gente já desiste antes de dar o primeiro passo. A gente esquece que aquela pessoa um dia também começou. E também começou com pequenos passos, né? Então a gente desiste antes de tentar.
E a outra coisa é, a gente acha que a gente precisa ter muitas coisas para chegar lá, né? Então, a gente acha que, eu preciso comprar muitas coisas, eu preciso aprender muitas coisas, eu preciso ter muitas coisas para chegar lá, e aí é muito difícil e eu desisto. Então, eu acho que é importante a gente entender que não é bem assim, que a gente pode começar pequenininho, né? Como a Bi falou, você pode começar estudando, nem que seja conteúdo gratuito. A gente está aqui, ó, dando conteúdo gratuito, tem conteúdo gratuito toda semana. Começa, tem uma expressão que fala, né? Põe o pezinho na água, né? Não precisa se jogar de cabeça na piscina. Bota o pezinho, vê se a água tá fria, se tá gostoso, se você gosta, aí você senta, põe a perninha. Você pode ir indo aos poucos, experimentando, testando, né? Pega lá, vou tirar foto, vou. Eu não tenho máquina. Deixa emprestado. Deixa emprestado para um amigo. Compra uma máquina usada. Tira com o celular. Enfim, seja criativo, né? Mas começa. Se mexe, vê se você gosta, vê se faz sentido, vê se é bacana. Porque pode ser que não seja nada daquilo, e aí tudo bem também. Você experimentou uma coisa nova, E o né? que me encanta vira um hobby, né? No pior Exato. dos cenários, vira um No hobby. pior dos Porque se te cenários. atrai de alguma forma, alguma coisa Exato. boa tem. Não, eu tenho até uma aluna da minha primeira turma que ela falou assim, eu tenho a minha empresa e eu não tenho a menor pretensão de virar fotógrafa profissional, e ela até falou para mim, eu não tenho a pretensão de ganhar dinheiro, mas eu gosto muito e eu quero fotografar, nem que seja para os meus amigos ou para fazer trabalho voluntário. E eu falei, meu, que legal, né? Super bacana. E aí eu ainda brinquei com ela, falei assim, eu acho muito legal, super bacana, mas olha só, você tem essa empresa, você tem seu dinheiro, você tem as suas coisas. Se você pudesse ganhar ali R$ 1.000 a mais, R$ 2.000 a mais por mês, fazendo algo que você gosta, e aí você usa esse dinheiro para você viajar, para você passear, não sei o quê, para fazer o que você quer, não ia ser legal? Aí ela falou assim, ia ser legal. Então, assim, às vezes também você não precisa trocar tudo, né? Você não precisa falar, não, agora eu quero ser fotógrafo 100% do tempo e eu quero ter só essa profissão e viver disso. Se você tem um emprego que você gosta, que você curte, mas você fala, poxa, eu queria ter um hobby, eu queria ter um prazer, eu queria fazer uma outra coisa, você pode levar isso como um trabalho paralelo, que pode ou não um dia virar o seu trabalho, o seu plano A, né? Vamos dizer assim, o seu trabalho full time. Mas também pode ser que não, pode ser uma fonte aí de um dinheiro extra. Você está fazendo uma coisa que você curte, que você se diverte, que é bacana, e eu curto e me divirto quando eu estou fotografando, eu não sinto que eu estou trabalhando, né? Quando eu estou lá fazendo planilha, fazendo outras coisas, eu sinto que eu estou trabalhando. Mas nessa parte que eu estou lá fotografando, eu estou curtindo, né? Não tem um esforço, vamos dizer assim, né? É prazeroso. E, poxa, se eu posso ser remunerado para fazer uma coisa que eu acho legal e que é prazeroso, olha que incrível. E aí depois você decide se você vai viver disso, se não vai, enfim. Mas você pode experimentar, né? E pode ser um hobby, como você falou, pode ser um plano B, pode virar um plano A, mas o importante é não se limitar, né? Como a gente falou lá no comecinho da live, que a pessoa acha que tem uma decisão para tomar e talvez não seja o momento ainda, né? De tomar essa decisão grande. É o momento de tomar uma decisão pequenininha, que é de dar um passinho a mais e experimentar um pouquinho mais. Concordo. Acho que a gente poderia seguir aqui algumas perguntas só para não ficar muito distante do Uhum. conteúdo. Tem alguém falando aqui, é um sonho, tô tentando realizar, tô já tentando realizar, já tenho curso, estou estudando muito. Sim, gente. É assim, é, por isso é um processo. E por isso, assim, eu sugiro, não existe esse negócio, vou largar tudo e vou ser fotógrafo. Não. Uhum. Primeiro, vai conhecer o que é. Aproveita hoje as habilidades que você já tem para trocar. Então, lembra, o trabalho, a vida profissional é um lugar onde a gente consegue servir com o que a gente tem para oferecer. Troca com o que você tem hoje. Até um dia você ter o suficiente para trocar um outro tipo de trabalho, Uhum. que é, por exemplo, esse. Ele vai se tornar um sonho, mas ele já é uma realidade hoje, né? Porque se você já realiza, você já tem curso, você já começou a se movimentar, você já tem algo real hoje acontecendo. E aí você vai experimentando. Como é que é? Vou trazendo um pouquinho a mais. Tem uma parte chatinha, burocrática para fazer, tem que mandar orçamento, tem que cobrar. Uhum. E aí, como é que você se sente nesse lugar? Então você também vai aprendendo e desenvolvendo habilidades que talvez você não tenha,
né, nunca viveu, não conhece exatamente como faz, né? É isso aí, e é uma questão de, é um processo, né? Evolutivo mesmo. Eu fui descobrindo Uhum. várias coisas que eu precisei aprender no caminho que eu não achei que precisaria, né? E faz parte. Ah, uma pessoa colocou aqui, né? Não dá para viver de achismo a vida inteira. Quando a gente ama o que a gente faz, fica mais gostoso o trabalho. Não desistir dos sonhos, ter fé e determinação, que uma hora a gente consegue. E eu acho que é isso, a gente precisa ter determinação mesmo, ter comprometimento com qualquer coisa que a gente quer fazer na vida, né? Não só com trabalho, mas não é você achar que, eu vou lá e eu vou começar e vai dar certo. Eu vou comprar esse curso e amanhã vai dar certo. Vou fazer tal coisa e amanhã vai dar certo. É um processo, Uhum. né? É importante a gente falar isso, que é um caminho aí a ser percorrido. É uma jornada. Aí tem a Jéssica comentou, né? Temos que decidir queimar a ponte. Não, Jéssica, ao contrário. Temos que decidir acolher a ponte, usar os recursos já construídos nas jornadas anteriores, nos trabalhos anteriores. Você falava, Bianca, eu trabalhava com o Excel. Legal, você vai precisar do Excel agora para fazer sua gestão financeira da empresa, de repente para Uhum, fazer um uso cálculo de todos pricing os de dias. orçamento. Então, eu trabalhava com relacionamento, você vai precisar do relacionamento. Eu Uhum, trabalhava com marketing, você vai precisar do marketing. Eu trabalhava com a parte de designer, você vai precisar do designer. Então, assim, o mais legal também é que muito do que a gente já fazia antes, um negócio precisa. Muito difícil alguma coisa muito específica. Alguma coisa você tem de recurso adquirido. Então, uhum, não é queimar a ponte, é deixar a ponte aí, quietinha, e ir lá buscar os recursos que você precisa, como se aquilo pudesse nutrir você para a sua nova profissão. Senão você vira a estagiária na área pet, aí não fica tão legal, né? Porque aí você uhum. vai começar do zero e não tá começando do zero definitivamente, tá? Uma pergunta aqui, ó, que eu acho que é bem legal. A gente tem mais 9 minutinhos, acho que dá pra gente responder, ó. Quando Nossa, você já. tem, quando você tem um trabalho estável, mas você quer deixar o seu trabalho para viver de fotografia, quais sinais para saber se está na hora de arriscar? Eu não vejo necessidade de arriscar. Se você tem um trabalho estável, fica onde você está. Usa o trabalho estável como um suporte para você construir o que você quer. Constrói em paralelo o que você quer. Na hora que isso crescer o suficiente, você faz a transição. Uhum, Não precisa do risco. Sabe por quê, gente? Uma coisa exatamente. importante quando a gente fala de risco é assim: você imagina, você largou o trabalho. Aí você vai lá vender um projeto para o cliente. Então você está vendo um cifrão. Você tem que pagar suas contas, você tem, né, dependendo do contexto individual de cada um. Então você olha para o cliente, chegou aqui o pagamento de uma das contas aqui do meu mês. O cliente não tem nenhuma atração em fechar negócio com você. Então, tem todo um aspecto inconsciente que envolve isso. A sua postura vai ser uma postura de mais desespero. Você vai Uhum, acabar fechando negócios num valor que não é o valor do teu trabalho, né? Por quê? Porque você está desesperado por pagar a conta no final do mês. Não, tudo bem, eu fecho. Você quer 30%, eu fecho. Então, você acaba se colocando num lugar onde você perde o cliente de vista. E o mais importante para o negócio dar certo é o cliente ser a prioridade do seu olhar. Ele uhum, ser bem atendido, porque, gente, mais de 90% das vendas são realizadas por indicação. A pessoa te indica e você finaliza a venda como profissional. Então, se você não tiver boas indicações, não vai funcionar. É muito importante, então, que isso seja considerado, tá? e só, né, complementando, uma pessoa já me perguntou, como ter coragem para deixar o trabalho, né? E aí eu estava até conversando isso com meu marido. Falei, gente, não é ter coragem, é você se organizar. Porque para mim ter coragem é você larga tudo e seja o que Deus quiser. E eu não acho que essa seja uma opção interessante, né? Para ninguém, como a Bia falou. E se passar um mês e não der certo, 2 meses e não der certo, 3 meses e não der certo, você está preparado emocionalmente para isso? Ou você está preparado financeiramente para isso? Porque se você falar, eu fiz uma reserva, que se eu ficar um ano inteiro sem ganhar nada, eu estou tranquilo, é uma outra situação. Mas essa talvez não seja a realidade da maioria das pessoas. Então não é uma questão de você ter coragem. Você vai talvez deixar o seu emprego para você ir trabalhar, e não só na fotografia, mas com qualquer trabalho autônomo ou freelancer, enfim, de empreendedor, quando você vê que aquilo te sustenta.
quando você vê que aquilo, né, que você já consegue ali, você ter ali, poxa, eu sei que eu consigo ter X clientes e atender tantas pessoas cobrando tanto, e isso me dá um valor que eu consigo fazer essa migração. Eu consigo abrir mão desse outro trabalho e viver disso É. daqui. E Aí é não, a e hora. assim, não passa dificuldade, né, gente? Porque se você tá na dificuldade, Uhum. você perdeu o olhar do cliente. É. A Priscila até comentou, né? Tô nessa situação também, aproveitando o meu trabalho, estava trabalhando o meu plano B, que é a fotografia. Isso. Legal, Esse é o legal, ponto, Pri. gente. Assim, quanto mais, então, assim, tira da frente esse negócio, tenho que tomar uma decisão, saio ou não do meu Uhum, emprego. Não, a sua decisão é o que você vai fazer agora, em paralelo, uhum. para você aproveitar o seu trabalho atual. Podem ser clientes futuros que tem no seu trabalho atual, você não está aproveitando. E até a própria remuneração do trabalho atual para pagar cursos, especializações, equipamentos, Exatamente, e que tudo foi que o você que eu quiser comprar em fiz. paralelo. É o que você, Uhum. Exatamente. Não, e foi exatamente o que eu fiz. Eu juntei o máximo de dinheiro. Enquanto eu estava trabalhando na empresa, eu fiz o curso todo de fotografia. Eu comprei a minha câmera, eu comprei um outro computador, eu me organizei, eu fiz uma poupança. E aí, enfim, aí eu arrumei um outro trabalho paralelo para levar junto com a falta para eu ter alguma renda, né? Eu acabei até saindo do meu emprego antes do que eu acho que eu precisaria, mas por outras questões. Mas eu tinha alguma estabilidade financeira, né? E eu era mais jovem, estava em uma outra situação. E eu acho que isso é importante também a gente comentar. Ó, a gente tem mais 4 minutinhos. Que, pessoal, cada pessoa sabe da sua situação, tá? Então, a gente está falando aqui em linhas gerais, que a gente acredita, né, que seja aí benéfico, vamos dizer assim, ou para a maioria das pessoas, ou que a maioria das pessoas poderiam fazer. Agora, a gente tem situações e situações, né? Outro dia eu vi numa outra live de outro fotógrafo, um menino que tinha 16 anos. E aí o cara falou: Meu, vai com tudo, cara. Você tem 16 anos. Você tem os seus pais que pagam as suas contas. Você tem casa, comida, roupa lavada, tal. Né? Ele falou: Meu, faz um dinheiro, vai comprar seu equipamento, vai com tudo. Você está numa outra situação, né? Às vezes uma pessoa que é jovem, que mora com os pais, está na faculdade ainda, está num outro momento de vida. Outra situação é alguém que já é talvez pai de família, tem um filho para sustentar, tem alguém que dependa dele, ou você tem de repente seus pais que dependem de você. Você está numa outra situação, né? Então é importante cada pessoa, eu acho, ver qual é o teu momento de vida, se você tem pessoas que dependem de você ou não, se tem pessoas que vão ser impactadas pela sua decisão ou não, né? Se você falar assim, poxa, não, eu quero trabalhar com fotografia porque eu quero ter um horário mais flexível para ficar com a minha família, legal, tá bom, mas entende o quanto isso vai impactar na sua família, né? Entende se o movimento que você tem que fazer agora, se para ele está tudo bem, né? E eu acho muito legal você querer fazer esse movimento, mas é importante você olhar o todo, né? E não olhar só um pedacinho. E tem um aspecto importante aqui disso tudo, que aqui a gente está falando, considerando que você tem um trabalho. Agora, vender um carro para fazer um curso de pet, não, gente. Você precisa do carro, às vezes, para chegar com o equipamento até lá. Então, é tomar cuidado, às vezes, com algumas escolhas. Eu recomendo você servir com o que você tem hoje. Isso é uma recomendação, não é uma regra, não é o melhor, não é o melhor para todo Uhum, mundo. Serve com o que você tem hoje para que você possa criar a base do que você vai construir de uhum, conhecimento e de exato. experiência nesse outro negócio em paralelo. Essa é a minha dica, super sugestão, para que vocês possam prosperar, voar, realizar sonhos aí na vida e fazer tudo acontecer. É isso aí. Bom, a gente tem 1 minutinho, então eu vou aqui encerrar bem rapidinho. Queria agradecer aí a presença da Bia, acho que foi uma live, né, bem legal, fugiu um pouquinho aí do que do tema que a gente normalmente aborda, mas porque foi pedido aí de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem aí todas as dicas. Bi, obrigada aí pela sua participação. Pessoal, e só para lembrar rapidinho que amanhã a gente tem a nossa aula, então, Viver de Fotografia Pet, para quem quiser conhecer um pouquinho da minha história, né, e como eu fiz, e também qual é um caminho aí que vocês possam seguir. Então, vejo vocês amanhã, 8h10, lá na live, o link da inscrição está lá na bio, e beijo, pessoal. Beijo. E Boa ó, só a noite. Cristiane aqui, não, nunca é Ah, tarde para começar. Se joga. é isso aí. Um beijo, pessoal. Boa noite. Beijo, boa Obrigada pela noite. oportunidade. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.